1 Samuel 17, versículo 32. Em diante diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, e saí após ele, o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor, que trazia a saber, no sorrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi. O seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela tua igreja aqui presente, pelo povo que veio nessa terça-feira. Te louvo, Pai, te agradeço pela vida e pelo esforço de cada irmão. Alguns vieram até do serviço para a tua igreja, mas eu creio que é uma palavra de tua parte a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Meus queridos, quem não conhece a história de Davi? É a história que mais as crianças ouvem contar nas suas primeiras histórias bíblicas que aprendem, a história do menino que matou o gigante Golias. Eu quero falar nesta noite sobre destruidores de gigantes. Meus queridos, destruidores de gigantes não são covardes. Destruidores de gigantes não fogem e nunca desistam. Destruidores de gigantes é todo aquele crente, todo aquele irmão que, cheio de Cristo, cheio de Deus, são perseverantes, não se contentam com nada menos do que a vitória. E nesse processo, para destruir o gigante,
Não existe, irmãos, sorte ou azar, mas existe coragem, existe determinação, existe presença de Deus, existe Deus na vida, existe muito trabalho, existe confiança total em Deus. Destruidores de gigantes não olham para os obstáculos, mas para as oportunidades que Deus dá para serem vitoriosos. O problema maior, irmãos, não é a presença do inimigo. O problema maior não é a presença de gigantes. O problema maior é a ausência de Jesus na nossa vida. Com Jesus ao nosso lado, nós vamos vencer todos os gigantes que surgem na nossa caminhada. Irmãos, todo gigante nos mostra quem realmente somos. Eu creio que Deus até permite surgirem gigantes na nossa vida, para que você possa entender como que é a tua confiança em Deus, para que você possa perceber se você tem coragem ou não, se você é um vitorioso ou não. Quando os gigantes surgem, irmãos, nós realmente nos revelamos se somos corajosos ou covardes, se somos vitoriosos ou derrotados. Cuidado, irmãos, para você não obter uma visão distorcida dos gigantes, igual os espias de Israel. Os espias de Israel, eles tiveram uma visão distorcida, menos 2, Josué e Caleb. Os demais, os 10 espias que saíram como príncipe de Israel, eles tiveram uma visão distorcida dos gigantes, tão distorcida que eles achavam os gigantes, como eles achavam as pessoas normais ali da terra como gigantes. E eles são gigantes, lá tem gigante na terra. Eles viram todo mundo como gigante, e eles como gafanhotos, como um inseto. A visão deles ficou distorcida, eles ficaram com medo. O medo faz as pessoas ter visão distorcida das coisas. Irmãos, gigantes frequentemente são muitas vezes instrumento que Deus permite que surjam em nossas vidas para nos moldar, para que possamos alcançar maiores experiências, maior altitudes, amadurecimento e vitórias retumbantes. Os gigantes que surgem são para amadurecer você. Os gigantes que surgem na sua vida são para fazer com que você possa ter uma experiência mais com Deus. Eu quero dizer nessa noite, assim como surgiu gigantes na vida de Davi, são muitos os gigantes que surgem em nossa vida. Começa, irmãos, muitas vezes até por algumas pessoas. Sim, até pessoas que muitas vezes estão do nosso lado, muitas vezes até pessoas que lá estão no teu serviço, pessoas que estão lá junto contigo na escola, no trabalho. E o pior, irmãos, que muitas vezes, até dentro da igreja, você pode encontrar um obstáculo, pessoas complicadas que surgem na nossa caminhada e nos desafiam de todas as maneiras. São gigantes que nós precisamos aprender a lidar com as pessoas, com seus temperamentos, com os seus jeitos, com as suas manias, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Tem pessoas que não conseguem lidar com essas diferenças e logo colocam tudo a perder. Irmãos, são muitos os gigantes que surgem, e você precisa vencer os gigantes, senão eles vão dominar você, senão vão ser um estorvo na tua caminhada de fé, na tua vida cristã. Nós vemos, por exemplo, alguns maus hábitos que algumas pessoas têm. Isso pode ser um gigante terrível na tua vida. Tem pessoas que têm maus hábitos de ficar xingando, de ficar chamando nome,
ou quem sabe um vício, uma coisa ou outra, e se isso se torna um gigante na sua vida, ele não consegue ser um vitorioso, porque essas manias sempre estão derrubando ele. Ele faz um propósito, ele até faz um voto, ele até faz um pacto para abandonar aquilo, para deixar aquilo, mas não consegue. Daqui a pouco, entre poucos dias, volta tudo a estaca zero. Irmãos, você precisa vencer os gigantes dos maus hábitos, das manias que muitas vezes estão impregnadas na tua vida, no teu caráter, e você precisa abandonar isso para ser um vitorioso. Muitas vezes o gigante, irmãos, é algumas circunstâncias negativas, complicadas, que surgem na nossa vida. Algumas circunstâncias ruins, um problema que surgiu, um problema negativo, umas circunstâncias desfavoráveis, e aquilo se agigantou na tua vida, nos teus negócios, na tua família, e você não sabe como vencer, e você está definhando, ou você está desfalecendo, porque esse gigante é maior. Mas nessa noite o Senhor quer te dar vitória. Outra vez, irmãos, o gigante que pode surgir na tua vida, quem sabe é uma crítica, é uma pessoa que sempre te critica, e muitas vezes esse gigante não está muito longe não, está dentro de casa, quem sabe o esposo, a esposa, o filho, a mãe, o pai, que sempre tem palavras de crítica, e aquilo está matando você por dentro, você está sufocado, você está realmente sentindo que aquela crítica é como um gigante que vem demolindo você, vem destruindo você, vem destruindo a tua autoestima, e você não consegue ser vitorioso. Outra vez, irmãos, quem sabe surgiu na sua vida o gigante de um sentimento de inferioridade. Quantas pessoas, irmãos, têm um sentimento, um espírito de inferioridade, que acham que vieram ao mundo para sofrer, que não conseguem vencer, eu não vou conseguir, não tem jeito para mim, não tem jeito para eu vencer isso, é aquele espírito de inferioridade. Isso, irmãos, se torna um gigante que você precisa vencer, senão a vitória de Deus não vai vir sobre a tua vida. Enquanto alguns têm o espírito de inferioridade, tem outros que o gigante é o espírito de superioridade. Sempre acham que são melhor do que os outros. Sempre tem aquele espírito de superioridade, achando que são o melhor, que tudo dele é o melhor, que ele é o melhor. É um gigante que precisa ser vencido. Agora, irmãos, junto com a inferioridade, tem um outro gigante, que é o espírito negativo. Um negativismo que é avassalador. Sempre a pessoa vai achando que não vai dar certo, que não vai conseguir, que não vai alcançar. Isso não é para mim, eu não mereço. E ele vai colocando adjetivos assim por diante. Irmãos, ninguém de nós merece nada. Nós estamos aqui pela graça, é pela misericórdia do Senhor. É o Senhor que é misericordioso, mas embaixo da graça de Cristo, embaixo do sangue de Cristo, aleluia, você tem promessa que é para você, irmãos. Pare de achar que não é para você. Pare de viver uma vida cheia de negativismo. Não, irmãos, não deixe o negativismo tirar as promessas e as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Outro gigante que surge na nossa caminhada cristã é as tentações. E ninguém está livre de ser tentado. Tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação. As tentações, nas suas formas mais diversas, elas são verdadeiros gigantes, e você tem que enfrentar todos os dias, não tem como você correr das tentações.
Não tem como você se esconder. A tentação surge, mas você tem Cristo na vida. Você tem o sangue de Cristo. Você tem a palavra de Deus. Jesus foi tentado, mas não cedeu em nenhuma tentação. E a tentação se vence pela palavra de Deus, pela uma vida de oração, pela uma vida de intimidade com Deus. Com tentação não se brinca. Com tentação foge, deixa de lado, irmãos. E a Bíblia manda fugir. Irmãos, um dos gigantes que tem feito mais estrago no meio da igreja é o gigante do desânimo. O desânimo, nas suas múltiplas maneiras, aparecem para desmotivar o cristão do seu alvo maior, que é servir a Jesus com alegria, de caminhar uma vida cristã cheio de bênção, de alegria, de confiança no Senhor. Mas o desânimo, irmãos, tem feito os crentes parar no meio da caminhada, tem feito os crentes parar de buscar ao Senhor, e muitos crentes têm perdido bênção, vitória, porque o desânimo faz parte da sua vida. E o desânimo tem atingido muitos crentes, tem feito um estrago terrível. Mas tem um outro gigante, irmãos, que tem sido mal, porque o desânimo já tem sido mal desde os tempos idos. Mas tem um outro gigante, irmãos, que eu costumo dizer que tem sido o gigante que tem surgido principalmente nesse século que nós vivemos. Nesses últimos 5 anos, isso aí, assim, um gigante que vem crescendo. É o gigante de uma vida descompromissada. É o gigante do descompromisso. As pessoas não querem mais compromisso com a igreja, compromisso com o culto, compromisso com levar o evangelho a todas as pessoas. Há um descompromisso. As pessoas querem ser crente bem light. Irmãos, até eu já vi falar que tem até alguns crentes, alguns cultos assim, que é dado Santa Ceia pela televisão, já manda o suco e o pãozinho via correio, via não sei que, Sedex, para as pessoas. Fique em casa, né? As pessoas também mandam a oferta, ajuda via tudo, fax ou banco, e são crentes light, nada de ir mais à igreja, nada de... Irmãos, a Bíblia diz, não devemos deixar de congregar, aleluia. Esse tem sido um gigante que tem atingido muitos crentes. Graças a Deus que vocês que estão aqui hoje não, porque vocês estão aqui tendo compromisso com a casa do Senhor. Mas muita gente, irmãos, tem sido terrivelmente derrotadas por não viver mais uma vida de compromisso com a igreja, compromisso com Deus, compromisso com a oração, compromisso com a liderança, compromisso com os seus pastores, compromisso com a sua igreja, aleluia. Irmãos, nós vivemos realmente uma era que tem surgido esse gigante do descompromisso, e tem arrebentado com muita gente. Daqui a pouco estão desviadas em casa, daqui a pouco não tem mais força para servir ao Senhor. Mas existe um outro gigante, que tem feito também um estrago demolidor no meio da igreja, é a negligência. Irmãos, a negligência tem sido um gigante terrível. A negligência significa falta de cuidado, falta de atenção, desleixo ou até desmazelo, falta de interesse, a falta de aplicação, a falta de interesse pelas coisas de Deus. A negligência espiritual tem sido um grande mal também desse presente século. Cada crente não pode vacilar, irmãos, pois muitos estão perdendo o rumo espiritual de sua vida por causa que estão negligenciando em alguma área da sua jornada cristã. Mas em nome de Jesus, não deixe a negligência
sufocar a tua vida com Deus, a tua vida de oração, a tua vida de cultuar ao Senhor. Não seja negligente, irmãos. Negligência é falta de cuidado, é falta de atenção, é falta de interesse. Não deixa esse gigante dominar a sua vida, mas você precisa derrotar isso e sempre ter uma aplicação, um interesse pelas coisas do Senhor. Irmãos, um outro gigante que tem entristecido muita gente é o gigante das muitas dificuldades em diversas áreas, principalmente as dificuldades financeiras. Muitos têm enfrentado esse gigante. Houve alguma negligência, houve algum descuido, entraram em dívidas terríveis, compraram mais do que deviam, e hoje muitos, até cristãos, muitos crentes estão com suas contas todas desajustadas. É claro que ganha poucas, a inflação está aí, mas houve alguma falta de atenção, e alguns estão enfrentando o gigante do desemprego, quem sabe. Isso trouxe problemas financeiros, e é um gigante que surgiu aí, irmãos. É o gigante da crise que nós estamos enfrentando, e você não pode deixar isso atingir a tua vida espiritual, a tua vida com Deus. E é claro que não vamos entrar nos detalhes, mas tem como você realmente não deixar esse gigante tirar você da tua caminhada de vitória. Outro gigante que surge muitas vezes na vida do crente é as dúvidas. Irmãos, nós vivemos num século onde, nos últimos tempos, muitos crentes têm dúvida com respeito à volta de Cristo. Será que Jesus vai vir mesmo? Desde que eu sou pequeno, ouço falar, dúvidas que vêm, dúvidas se Jesus cura, dúvidas com respeito ao batismo com o Espírito Santo, dúvidas que entram no seu coração, mas você está num lugar onde as dúvidas desaparecem, porque é na presença do Senhor que as dúvidas desaparecem. No meio da dúvida, no meio de até uma incredulidade, Tomé foi na igreja, e quando ele foi à igreja, ali a dúvida desapareceu. Aqui, irmãos, é o lugar das dúvidas desaparecerem, da incredulidade sumir, porque aqui Jesus se faz presente, e a sua graça é derramada sobre a vida de todos. Aleluia. Mas, irmãos, entre todos os gigantes que têm feito estragos, tem um gigante tem feito um estrago terrível no meio das famílias. É os desajustes no casamento. Oh, que gigante terrível que tem se levantado nesses últimos tempos. Antigamente a gente falava que esse gigante era só lá fora, destruía só os casais não crentes, porque quem tem Jesus tem tudo, e claro que tem, mas só que muitas vezes a pessoa não deixa Jesus trabalhar na sua vida. E hoje nós temos visto que tem levantado o gigante dos desajustes matrimoniais, e tem feito estrago, irmãos. E o que me chama a atenção, que não é só casais novos não, irmãos. Casais de 20, 30 anos querendo separar. Que gigante terrível. Esse gigante precisa ser morto. Precisa sim, irmãos. Aleluia. Não deixe esse gigante levantar na tua vida, no teu casamento. Os gigantes aparecem, irmãos, para causar derrota e vergonha ao povo de Deus. O gigante Golias apareceu porque ele apareceu para derrotar o povo de Deus. Ele veio para envergonhar a nação de Israel. Sabe o que o gigante faz, irmãos? Os gigantes que surgem, eles surgem para roubar a paz do povo de Deus. Lá em Números 14, quando os espias falaram para a nação de Israel: olha, lá tem gigante. Irmãos, aquilo foi como um estupim no meio do arraial de Israel. E todos gritaram e choraram e ficaram apavorados.
e nós vamos morrer derrotados, ficaram com medo. Os gigantes surgem para roubar a paz. Quando surgiu Golias, ele ficou 40 dias gritando para Israel mandar alguém para lutar com eles. E quando ele gritava, os soldados se escondiam e a nação estava envergonhada. Roubaram, aquele gigante estava roubando a paz e a tranquilidade dos soldados de Israel. Mas chegou um destruidor de gigante. Oh, chegou Davi cheio da graça de Deus, aleluia. Irmãos, o Senhor quer fazer de você um destruidor de gigantes. Você precisa destruir os gigantes que surgem. Gigantes surgem, irmãos, para deter o progresso do povo de Deus. Israel estava indo, já estava na porta para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que Deus havia prometido. Mas quando houve a notícia, tem gigante, o medo dominou eles, e por causa disso, irmãos, eles não progrediram, e eles tiveram que ficar 40 anos rodeando o deserto. Quer dizer, o gigante que apareceu lá veio para impedir o progresso da nação de Israel. Mas em nome de Jesus, os gigantes que surgirem na tua caminhada de fé não vão impedir a tua jornada, porque você tem Deus na vida, porque você tem Cristo na vida, porque você vai lutar como Davi, na confiança total em Deus. Você vai dizer para esse gigante que está surgindo: eu vou contra ti, não com as minhas forças, mas em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Irmãos, destruidores de gigantes não começam como destruidores de gigantes, não. Algumas características de alguém que é destruidor de gigante. Primeiro, é isso, irmão. Destruidores de gigantes não começam como destruidores de gigantes, não. Eles começam calmo, ninguém dá nada por eles, ninguém dava nada por Davi. Mas lá no campo ele tinha comunhão com Deus, tocando a sua harpa, cuidando das ovelhas. Veio um leão, veio um urso, e ele destruiu, matou esse urso, esse leão. Urso e leão, irmãos, são animais ferozes, terríveis. Mas Deus dá graça para você ser um vencedor em todas as áreas. Irmãos, primeiro Davi foi fiel no cumprimento das pequenas tarefas, cuidando das ovelhas. Você, irmãos, as vitórias grandes, elas vão vir, mas você começa com vitórias pequenas, com graça de Deus, você vai vencendo as coisas, e você vai crescendo na graça, vai se fortalecendo na fé. Aleluia, porque, irmão, só consegue vencer gigante pessoas que têm atitudes corajosas, e em Cristo Jesus você precisa ter coragem, irmãos. O crente não recebeu o espírito de medo, não recebeu o espírito de que venha desfalecê-lo na fé, mas sim de coragem. Aleluia, irmãos. Destruidores gigantes não dão ouvidos para críticas destrutivas, porque os gigantes vêm para te criticar, para querer tirar você do sério, para abalar você emocionalmente, para você abandonar a tua fé. Lá estava Golias gritando: ei, aí Israel não tem ninguém para lutar comigo. E quando surgiu Davi, ele olhou de longe Davi e disse: não tem ninguém, mandar um menino. Então está pensando que eu sou algum animal para você vir com um pau contra mim? Com pedra? Mas, irmãos, Davi, ele estava indo contra o gigante em nome do Senhor. Aleluia. A bem da verdade, irmãos, que destruidores de gigantes, eles têm que passar primeiro pelos Eliabes da vida. Eliabe era irmão de Davi, mas quando ele chegou, viu: o que você está fazendo aqui?
Você deixou as ovelhas de papai com quem? Quem te mandou vir aqui? Você está pensando o que, garoto? O próprio irmão estava querendo destruir o garoto. Irmão, muitas vezes, aqui há um perigo. Muitas vezes irmãos, entre aspas, irmãos da igreja querendo destruir o outro, querendo falar mal do outro, querendo alfinetar o outro. Que o sangue de Jesus nos cubra, irmãos. Não caia nessa, irmãos. Não abre a tua boca para falar mal de ninguém. Não abre a tua boca para ferir ninguém, irmãos. Porque como você vai julgar, assim você será julgado. Irmãos, a crítica machuca quando vem principalmente de alguém que está perto de nós, acima de nós, junto conosco. A crítica machuca, irmãos, quando ela questiona as tuas motivações. Você muitas vezes está ali servindo ao Senhor com alegria, você está servindo ao Senhor com ânimo, com motivação, as tuas motivações são as mais puras possíveis. E alguém chega e questiona a tua fé. Você está aí na igreja por causa que você quer um cargo, você está fazendo isso porque você quer se aparecer, você está fazendo aquilo porque... irmãos, eu sei que isso fere, machuca, mas não deixa ninguém desestabilizar você. Não permita que palavras venham abalar você emocionalmente. A crítica machuca quando ela é contínua, que não dá trégua. E aquele Golias não dava trégua. Toda manhã e tarde ele se levantava para criticar. Isso estava ferindo a nação de Israel. Mas Davi passou pelos Eliabes, mas também, não só pelos Eliabes, ele teve que passar pelos Saús da vida. O Saul, irmãos, era o próprio rei, que ali estava e dizendo, garoto, alguém soube o que Davi disse, quem que é esse incircunciso aí? Porque Davi ouviu falar, ele falando, aí em Israel não tem ninguém, quem é esse incircunciso? Não, é o Golias que está desafiando aí. Vem cá, se não tem ninguém, eu vou lutar com ele. E já foram falar para o rei, tem um garoto aí que disse que vai lutar. Chamaram, Saul olhou assim. É impossível, meu amigo. Impossível, menino. Esse gigante é campeão de guerra. Ele é treinado na guerra. Você é apenas um garoto, sem experiência. Tudo bem, não tem experiência, mas deixa eu contar uma história para ti, rei. Olha, eu estava cuidando das ovelhas de papai, veio um urso, veio um leão, agarrou a ovelha, mas eu tirei da boca e matei o leão e o urso. Aleluia, aleluia. Saul achou que Davi era incapaz, despreparado para a guerra. Irmãos, mas ali estava Davi passando pelos Saús da vida. Meus queridos, nós temos que passar pelos Saús da vida, mas a pior batalha é passar pelos próprios Golias, pelos próprios gigantes. Mas lá estava Davi, pronto. Irmão, nós temos que passar pelos Golias, esses são críticos, querem destruir de uma vez por toda. E quando Golias ouviu que era Davi um garoto, ele disse, eu vou te matar, eu vou realmente destruir você. E ele veio para querer destruir. Irmãos, os gigantes vêm com tudo para querer te destruir, mas não fuja, não corra, não fique com medo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é Deus que está contigo, maior é Deus que está contigo, maior é Deus que está contigo. O gigante queria desestabilizar Davi, ele queria abalar Davi emocionalmente, e daí ele ficou criticando. Por acaso Israel não tinha um homem para mandar lutar comigo? Manda uma criança, eu vou destruir você, vou acabar com você. Mas Davi estava confiando no Senhor.
Destruidores de gigantes, irmãos, não se intimidam pelos desafios. Pelo contrário, destruidor gigante gosta de desafio. Os gigantes, irmãos, eles até têm certa reputação. Aquele gigante tinha uma reputação. Ele era campeão de guerra, estava representando os filisteus, era um homem treinado, mas ele queria se aparecer, né? E ele dizia: se tem um homem para lutar comigo, venha. Irmãos, a bem da verdade que os gigantes que surgem são especialistas para querer derrotar as pessoas psicologicamente, emocionalmente. E muitas vezes os gigantes que surgem na sua vida querem tirar você da presença de Deus, desestabilizar você. Mas você é crente, irmãos. Você tem Jesus na vida. Cuidado, irmãos, para não ficar com medo dos gigantes. Irmãos, o pior é quando uma pessoa fica com medo, além de ele ficar com medo, ele passa isso para os outros. Lá em Israel, quando os espias vieram falando que tinha gigante, aqueles espias viram o gigante e ficaram com medo, e eles passaram aquilo para a nação, e a nação toda ficou com medo. Irmãos, se você está com medo de alguma coisa, não passe isso para o novo convertido, não passe isso para quem está na igreja, mas vá buscar o Senhor, que Deus vai dar força para você e vai tirar esse medo. Não influencie as pessoas a também terem medo de enfrentar o gigante. As pessoas precisam ter coragem. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmãos, Davi era experimentado, ele teve essa experiência já lá no campo. Davi tinha a proteção de Deus, ele tinha intimidade com Deus. E destruidores gigantes, irmãos, não tentam ser alguém que eles não são. Não, eles lutam com aquilo que Deus tem dado para eles. Saul até quis dar uma arma, quis dar a sua roupa. Ele disse: não, ele tentou colocar: não, eu não consigo. Porque lutador de gigante, vencedor de gigante, vai tendo as suas experiências próprias. E Deus tem experiência para você, Deus tem unção para você, Deus tem graça para você. Aleluia. Irmãos, em tempo de crise, nós vemos que as pessoas sempre vão querer que você, muitas vezes, se torne iguais a elas. Se elas estão com medo, querem que você fique com medo. Se elas não estão conseguindo, elas querem dizer: você não vai conseguir. Irmãos, você precisa confiar no Senhor. Você vai derrotar os gigantes que vão surgindo a cada dia na sua vida. Irmãos, destruidores de gigantes, a bem da verdade, são entusiasmados para ganhar a batalha, porque eles têm um entusiasmo que vem do céu. Eles não se entregam, eles não se acovardam, mas eles vão confiando no Senhor. O primeiro passo para resolver qualquer problema, irmãos, é começar. E quando Davi ouviu aquela situação, o povo correndo, os soldados correndo, com medo, ele se colocou em prontidão, foi até o rei, mas ele começou a caminhar em direção ao gigante. Eu vou enfrentar, em nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, ainda que a batalha seja longa, ainda que a batalha seja tremenda, mas eu quero te dizer que a vitória é certa, se você lutar com as armas que Deus tem te dado, e Deus tem armas certas para você. Nós vemos que Davi selecionou 5 pedras, e confiando que realmente com aquelas pedras é que ele iria matar o gigante. Deus tem dado para você experiências próprias, experiências tremendas, e Deus tem experiência para você vencer os gigantes que estão surgindo na tua vida. Irmãos, destruidores de gigantes levam aqueles que são próximos de si a um nível mais elevado. Nós vemos que quando Davi foi, a Bíblia diz que
os soldados de Israel ficaram todos atônitos, quem sabe com um pouco de medo, o que vai acontecer com esse garoto, mas quem sabe também dizendo, da maneira que ele falou, da maneira que ele disse, quem sabe Deus vai ser o socorro. Enquanto Davi foi lutar com o gigante, e depois que ele derrotou o gigante, irmãos, ele trouxe um ânimo para toda a nação de Israel. Nós vemos que depois que o gigante foi derrotado, os soldados saíram para aniquilar o gigante Golias já estava morto, mas para aniquilar os soldados que estavam do lado de Golias. E nós vemos que a vitória de Davi elevou o ânimo, elevou a fé, animou todos, e todos passaram a ter coragem, entusiasmo pelo ato de Davi. O que eu quero dizer com isso? A tua vitória vai animar, vai entusiasmar outros crentes, por isso que você deve testemunhar, por isso que você deve falar da tua vitória, porque aquilo que Deus faz na tua vida vai ajudar a fé, vai entusiasmar e vai motivar muita gente. Fale de Jesus, fale do que Deus tem feito na tua vida, e você vai ver que isso vai elevar o nível de fé e o entusiasmo de outros crentes também. Aleluia. Oh, irmãos, bastou o povo ver Davi ter vitória para que eles pudessem se animar e ser vitoriosos. Você, pelos seus atos, pela sua vida de fé, você está animando alguém ou desanimando? Você está desestimulando as pessoas à sua volta, ou você está animando as pessoas com aquilo que você fala, com aquilo que você diz, pelas suas atitudes? Irmãos, destruidores de gigantes dedicam as suas vitórias a Deus. A Deus. Vencedores gigantes não são soberbos, não são cheios de soberba, não, porque a soberba é o portal da ruína e a antessala do fracasso. Meus irmãos, as nossas vitórias são dádivas de Deus e não méritos nossos. As nossas vitórias vêm de Deus, e Davi, ele sabia disso. Por isso ele disse, quando ele estava indo para lutar contra o gigante, ele disse: hoje, essa nação vai saber que tem Deus nessa nação. Quem é o Deus dessa nação? Através da tua vitória, o povo aí fora vai saber quem é o teu Deus, que tem Deus na tua vida. Aleluia. Será que Deus pode contar com você, irmãos? Até quando você vai ficar relutando e cheio de pavor desse gigante que apareceu na jornada da tua fé? Irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, triunfar sobre os gigantes que surgem na nossa caminhada de fé. Enfrente os gigantes, irmãos, não com a tua sabedoria própria, não com a força do teu braço, não com as habilidades naturais que você tem, mas enfrente os gigantes que surgirem na tua vida, em nome de Jesus, porque foi Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. Mas com Jesus no teu barco, com Jesus na tua vida, você vai vencer os gigantes, aleluia, e você vai ser mais do que vitorioso. Considere as promessas do Senhor Deus, irmãos. Deus tem promessa para você, e as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Deus não é homem para mentir. A promessa de Deus de vitória para a tua vida. Deus, irmãos, não diz que você não vai ter aflição. A palavra de Deus não diz que nós não passaremos por provas. Pelo contrário, diz que no mundo nós teremos aflição, que passaremos por provas,
Mas você tem Jesus contigo. Você tem Jesus na tua vida. Você tem Jesus na tua vida. Você tem Jesus na tua vida. Deixa eu terminar aqui. Irmãos, eu quero dizer que os gigantes não desaparecem de repente. Eles têm que ser enfrentados e derrotados. Eles não desaparecem com um grito, não. Não, você tem que enfrentar. Ele só vai desaparecer se você enfrentar. Mas enfrenta no nome do Senhor, irmãos, no nome do Senhor. Lembre-se que a guerra é do Senhor. Os gigantes passam por nossas vidas, mas nós vamos lutar com eles em nome do Senhor. Porque os gigantes, irmãos, eles pensam que você pertence a um povinho. Você é um povinho, povo qualquer. Não, irmão, você faz parte do exército de Deus, do exército de Deus. A maneira como você olha e enfrenta os gigantes que surgem, sempre vão fazer a diferença. Irmãos, a diferença está como você vê o gigante. Davi olhou para o gigante Golias e disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Josué e Caleb olharam para os gigantes. Não tem gigante, mas nós temos promessa de possuir a terra, e nós vamos possuir, porque o nosso Deus vai nos dar essa terra. Mas 10 olharam diferente. 10 espias disseram: não, nós não vamos conseguir, nós não somos treinados em guerra. Lá tem gigante, eles são treinados em guerra, nós não somos treinados. Irmãos, a tua vitória depende de como você olha o gigante que surgiu na tua vida. Surgiu um gigante, surgiu um problema aí. Agora, se você ficar olhando, eu não vou conseguir, eu não tenho jeito, e você olha realmente dando uma dimensão terrível para esse gigante, ele vai te sufocar, vai matar, vai arrasar com você. Mas se você olhar como Josué e Caleb, não, tem gigante sim. Não tem como você dizer que não tem problema. Não, eu estou com um problema, estou enfrentando um gigante, mas eu tenho promessa. Eu tenho promessa de vitória. Eu tenho promessa de vitória. Aleluia. Irmãos, você vai vencer os gigantes quando almejar vencê-los por um propósito maior. Tem que ter propósito. Davi dizia: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele tinha um propósito: eu preciso matar esse gigante para o povo, para a terra, para toda a terra saber que há Deus em Israel. Irmãos, que você mata os gigantes não para gloriar, porque eu sou bom, porque eu posso, porque não. Você mata os gigantes para que o povo possa saber que há Deus na tua vida, que tem Deus na tua vida. Você vai conseguir vencer esse gigante que surgiu na sua vida. Eu não sei qual o gigante surgiu na sua vida, qual o gigante que você está aí batalhando, mas quando você compreender que tem momentos na vida que você precisa da ajuda de Deus, e precisa de Deus, e não só de Deus, irmãos. Eu abro um parênteses aqui, não só de Deus. É claro que tudo é Deus, mas tem alguns gigantes que surgem, que você só vai vencer quando você procurar o teu pastor, o teu líder, um irmão de confiança, para ele te ajudar em oração, para ele te ajudar. Irmãos, lá em 2 Samuel, capítulo, se eu não me engano, 21, 16 por ali, fala que Davi, ele enfrentou um outro gigante. Ele enfrentou um gigante de nome Isbi-Benob, uma coisa assim. E esse gigante estava matando Davi, irmãos. Estava matando Davi. E só não foi morto porque veio Abissai ajudar Davi. Veio ajudá-lo. Senão ele seria morto por um gigante. Tem gigante que surge, irmão, que você precisa da ajuda de um companheiro, que você precisa da ajuda de um irmão. Muitas vezes é uma tentação. Você está sendo tentado e você não está tendo forças para vencer essa tentação. Você precisa abrir o teu coração para alguém. Alguém precisa orar
com você, alguém precisa te ajudar em oração. A Bíblia diz que você precisa realmente, muitas vezes, contar as tuas necessidades ao outro, para que te possa ajudar. Há problemas na tua vida, muitas vezes, que você só vai vencer também quando você confessar. É um problema, um pecado, você está aí com um gigante te atormentando a tua mente, e você só vai ser vitorioso, esse gigante só vai morrer quando você procurar o pastor, quando você confessar. Então aí você vai ter a vitória. Irmãos, há gigantes que você precisa vencer, mas você precisa de ajuda de alguém. Davi, para vencer esse outro gigante, ele precisou da ajuda de Abisai. Assim, meu querido irmão, quem sabe você está enfrentando uma batalha que você já orou, não está conseguindo vencer. Você precisa procurar o pastor. Você precisa procurar um líder espiritual para a tua vida, para te ajudar. Mas você precisa saber quem, porque tem pessoas que também vão contando a sua vida para qualquer pessoa e entraram enroscados, e foram mais derrotados ainda. Você precisa falar os problemas para o pastor, para aquele que é o teu líder espiritual. Aleluia. E nós estamos aqui para orar por você, para ajudar você. Eu termino dizendo, a Bíblia diz, aquele versículo que todos conhecem de cor, que já falei aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ficamos em pé nesse momento. Irmãos, eu tenho uma notícia. Não tem como você viver aqui nessa terra sem enfrentar gigantes. Eles surgem, irmãos. Eles surgem de onde você não imagina. Davi não enfrentou só o gigante Golias, enfrentou esse outro gigante, mas na vida dele sempre surgiu gigantes. E espiritualmente também surgiu gigante. Alguns ele venceu, e eu lamento dizer que Davi deixou de vigiar e não venceu todos os gigantes. Ele caiu no adultério, foi um gigante da tentação, surgiu lá, mas não vigiou. Esses gigantes são mais terríveis, irmãos. Porque, irmãos, você está preparado para enfrentar muitas vezes ataques de fora, pessoas querendo falar do teu Deus, pessoas querendo criticar você na igreja, pessoas querendo criticar a tua fé. Você está preparado para enfrentar isso. Mas uma tentação que vem disfarçadamente, né? Ou se você não vigiar, irmãos, você vai ceder para esse gigante. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, você foi chamado para ser destruidor de gigante. Você foi chamado para ser destruidor de gigante. Você foi chamado para ser destruidor de gigante. Vença o gigante que está surgindo na sua vida. Vença em nome do Senhor. Você vai lutar em nome do Senhor dos exércitos. Eu quero orar por você, irmãos. Eu não sei qual gigante que surgiu aí, irmãos. Eu não sei. Oh, todos nós enfrentamos gigante. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você está enfrentando uma luta, é um gigante de problemas financeiros, é um gigante no casamento, é um gigante no serviço, é um gigante na escola, é um gigante de uma tentação, é um gigante de um problema financeiro, é um gigante conjugal, é um gigante que você não consegue vencer, irmãos. Vem aqui à frente. É uma tristeza um descontentamento que abateu na tua vida. Você é descontente, você está descontente com alguma coisa, lá no teu serviço, lá na escola, muitas vezes até na igreja, irmãos. Mas o Senhor está aqui para dar vitória para você. Você foi chamado para ser destruidor de gigante. Você, meu irmão, foi chamado para destruir gigantes. O gigante surge na vida de todos, irmãos. O gigante surge na vida de todos. E por isso todos nós temos que estar vigiando, porque o gigante surge. E se você não vigiar, você cai, irmãos. Porque o gigante vem para destruir, para matar,
para roubar a tua paz. O que é que está tirando a tua paz? O que é que está tirando a alegria de você servir ao Senhor? O que é que está tirando a alegria de você estar na igreja? Isso é um gigante, irmão. Mas Jesus está aqui para dar-te vitória. Pastor Petra, chega aqui para orar. Aleluia, aleluia. Irmãos, você que está aí no banco e aqui também, dê a mão um para o outro. Aí nos bancos, dê a mão para o outro. Se puder fechar os corredores, feche. E vamos todos nós ser destruidores de gigante em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, levante a mão desse guerreiro que está ao seu lado. Levante a mão, glória a Deus. Nós vamos orar e Deus vai dar força para esta pessoa que está ao seu lado. Glória a Deus, nosso Deus, Deus de Davi, Deus que estava ungindo a vida daquele menino. Nós oramos nesse dia, junto, Senhor, com esse exército, e aqueles que vieram até o teu altar, dizendo, Senhor, após esta mensagem, eu estou diante de um gigante, e preciso da graça de Deus, e preciso da presença de Deus, e preciso de uma direção de Deus, e preciso do poder de Deus, e preciso da visão de Deus, e preciso de coragem, em nome de Jesus. Ó Deus, derrama coragem sobre o teu povo nessa noite, nos enche de coragem e ousadia para enfrentar os gigantes que estão tentando nos atormentar, que estão tentando nos parar, que estão tentando nos bloquear, que estão tentando nos oprimir, mas o poder que está dentro de nós hoje vai se manifestar. Levante a mão desta pessoa agora que está ao seu lado, levante a mão dele, levante a mão dela, porque o que está dentro de nós irá se manifestar agora. O poder, a coragem está dentro de você. Derrube o gigante agora pela fé. Nesta oração nós profetizamos que o gigante começa a cair a partir desta palavra profetizada pelo pastor nessa noite. Levante a tua mão e comece a contemplar o teu gigante caindo agora. Recebe a tua vitória e agora, em nome de Jesus. Aleluia, dê um abraço ao seu irmão e diga: você foi chamado para destruir gigantes. Você foi chamado para destruir gigante. Dê um abraço aí e diga: você foi chamado para destruir gigante. Você foi chamado para destruir gigantes. Aleluia, aleluia.